temos um grande cerco à Alemanha, que perdeu os territórios da França, né, com o dia D, né, com as tropas estadunidenses e inglesas invadindo a Europa, e ao mesmo tempo a Alemanha está perdendo os territórios tomados pela União Soviética. Vamos ver como que foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial e as consequências, né, deste conflito, do fim deste conflito. Primeiramente, a invasão da Alemanha. A Alemanha está sendo invadida por duas frentes, a ocidental e a oriental. Vamos começar vendo a oriental, né? A oriental foi a seguinte situação, né? Quando a URSS vence a Batalha de Stalingrado, ela se fortalece muito e ela começa a avançar sobre o eixo, tá? Recuperando vários territórios por onde ela passa, tá? É o que a gente conhece como desnazificação, tá? O Exército Vermelho vai retirando os nazistas por onde eles passam, né? Por onde eles avançam até chegar em Berlim, tá? O que, que vai acontecer? Esses países que vão ser tomados, como por exemplo a Polônia, né, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, né, esses países eles vão se tornar países de influência soviética e isso vai ter um grande reflexo na próxima aula, que vai ser a aula de Guerra Fria, tá? E a gente vai falar mais disso depois. Depois, né, quando a gente falar disso, vocês vão ver que eu vou falar até desse termo chamado cortina de ferro, né, que vai dividir a Europa em duas, né, a Europa socialista e a Europa capitalista, beleza? Mas isso é mais pra frente, tá? Os alemães eles vão sendo pressionados, a União Soviética vai vindo, né, fulminantemente para cima do bigodinho, né? A União Soviética vai fazer algo bem errado, né, que vai então fazer a mesma coisa que os nazistas fizeram quando chegaram, quando foram dominando os territórios soviéticos, que é estupros, por exemplo, né, violentar, humilhar, né, as mulheres nazistas e também os homens nazistas. Uma tristeza, né, uma barbárie essa situação, né? Enquanto isso, a gente tem a ofensiva ocidental, Estados Unidos, Inglaterra e a França recém-liberta avançando sobre a Alemanha nazista, tá? Eles vão ser mais de boa, não vão estuprar como estão fazendo os soviéticos, tá? Os horrores vão ser vingados com horrores, né? Basicamente é isso que acontece. Eu sou totalmente contra a vingança, né? Eu acho que a vingança é um prato que não se come, né? Tem o ditado: a vingança é um prato que se come frio, mas enfim, isso aqui é a opinião de um pacifista, né? Então não sei se para você isso vale muito. Enfim, em maio de 1945, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chega a Berlim, tá? A URSS chega antes à Alemanha, né, do que aos Estados Unidos, Inglaterra e França, o que foi um pouco decisivo, tá? Porque aí a URSS vai ter um pouco mais de domínio da situação, já se apontando como uma grande aí potência para a próxima fase da nossa história global, tá? E aí, né, essas ofensivas não têm como ser paradas e a gente vai ter em maio de 1945 a rendição alemã. O Hitler vai se esconder num bunker, tá? E nesse bunker ele se suicida, tá? Porque ele não queria ver a Alemanha sendo tomada pelos ocidentais. Então, é o fim, né, do Hitler, o fim do bigodinho, o fim desse totalitarismo tóxico e horrível para o ser humano, para a humanidade de maneira geral, tá? A guerra terminou, Bruno? Não! A guerra continua, meu amigo! Opa, isso daqui é uma pegadinha que pode cair no teu vestibular, né? A guerra termina quando Hitler morre? Não. A guerra continua no Pacífico, por quê? Porque o Japão não vai se render, tá? A guerra não acabou, o Japão não se rendeu quando Hitler morreu. Olha só, meu amigo, né? Os Estados Unidos, eles já têm o controle do Japão, tá? Os Estados Unidos está assim, meu amigo, tá? Né? Estados Unidos está jogando bomba incendiária todos os dias nas ilhas japonesas, está dominando tudo, morre todo dia mais um monte de japoneses, Estados Unidos não aguenta mais, né? É uma guerra cara, né? Muitos soldados americanos estão sendo, né, indo para os frontes de batalha. Então é uma situação triste, né? Ao mesmo tempo a gente tem os japoneses adotando a técnica da guerra suicida, né? Os seus navios kamikaze, os caras se jogando, né? Jogando um avião contra o outro, né? E é uma situação bem triste, né? Uma situação bem complicada. E tudo isso fruto da cultura japonesa, que é muito contrária às humilhações, né? Então, perder uma guerra, se render,
né? Se render para os Estados Unidos, para os aliados, seria uma humilhação. E humilhação não é permitida, né? Para os japoneses que têm esse tipo de cultura. Tranquilo? O que os Estados Unidos vai fazer? Vamos estudar esses caras, velho. O que? Porra, os caras não se renderam, estão morrendo. Morre todo dia mais um monte de japoneses, a gente não tá entendendo o que está acontecendo, né? Então os Estados Unidos vai estudar os japoneses, né? Inclusive eles vão contratar uma antropóloga chamada Ruth Benedict, né? A Ruth Benedict, ela vai ser uma antropóloga que vai estudar os japoneses nos campos de concentração japoneses que estão nos Estados Unidos. Como assim, Bruno? Eles fizeram que nem os nazistas? Sim, eles fizeram um campo de concentração japonês, né? Onde eles deixavam todos os japoneses lá, né? Isso ficou como segredo de Estado por um bom tempo, tá? Mas não é a mesma coisa do campo de extermínio, né? De Auschwitz, por exemplo. É um campo de concentração mais leve, né? Não tem a mesma tática de exterminação, não existe isso, tá? É só um campo de concentração. É só um campo de concentração, tá? Bem mais leve do que o nazista. Se tiver mais interesse, né, nesse assunto, eu recomendo você ler o livro O Crisântemo e a Espada, da própria Ruth Benedict, tá? Ou pesquisar sobre o assunto na internet. Mas esse livro é bem interessante, ele retrata, né, a cultura japonesa e toda essa situação da Segunda Guerra Mundial. Beleza? E aí a Ruth Benedict, ela vai falar assim, cara, eles não vão se render, né? Para eles é muito humilhante isso, e humilhação não é tolerada pelo japonês. E aí os grandes chefes de Estado, eles vão decidir demonstrar autoridade, demonstrar superioridade para o Japão, né? Porque assim eles iam ver, pô, nós somos o pior, né? Aí eles iam se render, beleza? E aí a gente tem essa tática dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos queria terminar o conflito o mais rápido possível para economizar dinheiro e tempo e também vidas, né, do seu lado. E também do Japão, por que não, né? Mas esse aqui é um motivo menorzinho, né? No meio de uma guerra é o que tu menos tá preocupado, né? Principalmente esses caras bélicos, né? Eu sou pacifista, para mim nem deveria ter guerra, mas enfim. Mas desses caras bélicos, o que eles menos estão preocupados é com a vida do seu inimigo, né? Essa é a verdade. Eles só querem vencer e cuidar do próprio país, né? Mas principalmente economizar tempo, dinheiro, vidas e impedir que a União Soviética chegasse no Japão e quisesse, né, dividir essa área de influência com os Estados Unidos. Essa era uma preocupação também, tá? Então o Roosevelt, ele vai receber cartas em 1939, né? Agora voltando um pouco no tempo, porque para você entender, né, isso como contexto geral, tu precisa saber que a bomba atômica, que é o que vocês estão vendo aí em várias imagens, ela não surge de repente, ela não surge em 1944, 1945. A bomba atômica, ela surge em 1939, as primeiras ideias de uma bomba de fissão, né? O Albert Einstein manda uma mensagem pro Roosevelt, né? Falando que os alemães talvez estivessem tentando fazer uma bomba de fissão. E aí o Roosevelt, ele começa a montar um time, né? Um time que ficou conhecido como o time do Projeto Manhattan, encabeçado por um físico promissor, né? Estadunidense chamado Robert Oppenheimer, tá? O Oppenheimer foi o físico que liderou esse grupo que estava procurando fazer a bomba atômica. E eles vão conseguir, tá? A primeira explosão vai acontecer no Novo México, tá? Vai ser o primeiro teste e dá certo. E eles agora têm uma bomba atômica. Uma bomba que usa o poder do átomo para dizimar pessoas, para causar grandes explosões e também grandes mortes, né? E espalhar radiação pelo mundo. Parabéns, Estados Unidos! Êêê! Né? E aí começa a era das bombas atômicas, né? Com o projeto Manhattan, beleza? Então, ao longo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolvendo suas bombas atômicas estão prontas em 1945 para demonstrar superioridade para os japoneses. Em 6 de agosto de 1945 é lançada a Little Boy, né? A primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, beleza? Em 8 de agosto de 1945 é lançada a segunda bomba, né, a Fat Man, em Nagasaki, que é a segunda imagem que vocês estão vendo aqui. Imagens que me chocam muito, mas imagens que me deixam um pouco triste, né? Olha só a que ponto que chegou o ser humano, né? Aqui a comparação do tamanho de uma pessoa com as bombas. Olha só o tamanho dessas bombas. A Little Boy já é gigante, né? A Fat Man, meu amigo, né? Meu amigo. Ficou até sem palavras. Gente, complicadíssima essa situação, né? Há quem defenda que não, peraí, mas isso encurtou a guerra, né? Diminuiu o número de mortos, né? E há quem pense, não, foi uma barbaridade jogar essas bombas sobre civis só para demonstrar força, né? Então, há os dois posicionamentos, né? A gente vai ter
Então, depois, né, essas bombas, elas, depois disso, o Japão vai se render, tá? Essas bombas, há quem diga também que foi um recado para a União Soviética. Ó, vocês aí que estão surgindo como potência, vocês socialistas, vocês têm isso? Nós temos. Você não tem, eu tenho, você não tem. E nós temos bomba atômica. E aí a gente vai ter um recado pro Joseph Stalin, né? Nós temos bomba atômica, não mexa conosco, os Estados Unidos, né? Quem que mandou, né, jogar as bombas atômicas? Foi o Oppenheimer? Foi Churchill? Não, foi Truman, né? O Truman que tinha assumido em 1945 como novo presidente dos Estados Unidos, não é mais o FDR, né? Agora quem é o presidente é o Truman, tá? E vai ser o presidente aí da Guerra Fria Clássica, assunto das próximas aulas, beleza? Agora que a gente tem os Estados Unidos, o Japão, né, se rendendo, a gente tem finalmente, em setembro de 1945, o fim completo da Segunda Guerra Mundial. Quem que venceu? Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. São os principais vencedores dessa batalha, desse conflito. Beleza? Quem vai ocupar o Japão? Os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ocupam o Japão, vão impor, né, uma constituição lá no Japão e vão fazer uma reforma agrária para evitar o shogunato, né? Então, uma situação esquisita, né, para muitas pessoas. Ah, como assim? Estados Unidos capitalista fazendo reforma agrária, né? Mas ele fez reforma agrária no Japão, né, para evitar o poder do shogunato, para dividir as terras, enfim. E a gente vai ter também a exigência de que o imperador, né, abdicasse do seu poder de Deus. Agora, o imperador, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Então, interessante isto também. Beleza, galera? Ah, um detalhe, né, dessas bombas atômicas que foi triste, né? Estima-se que 40 mil pessoas, se eu não me engano, desapareceram, né? Morreram do nada, assim, né? Tipo, no primeiro contato com a bomba atômica, com a radiação, né? E também por conta do calor. Muitas pessoas evaporaram, né? Então, se em Hiroshima foi de 6 graus Celsius a 4.000 em pouquíssimo tempo. Então muitas pessoas evaporaram, só sobraram as sombras dela. Pesquisem aí, sombras Hiroshima e Nagasaki. É uma pesquisa interessante de se fazer e muito forte também, tá? Gente, para saber como que foram as conferências, né, do fim do conflito, né, eu recomendo vocês verem a próxima aula e a gente fecha então esse assunto que é a Segunda Guerra Mundial. Valeu!